Confirmado, galera. Mais quase 40 milhões de reais no São Paulo. Dá pulo de alegria, né, diretoria do São Paulo? Vamos falar disso aqui também, porque o Elinho vendido aí do Bragantino, confirmado, e o São Paulo vai receber uma bolada. E vem recebendo bolada atrás de bolada nessa temporada. Só que o detalhe, né, galera? A dívida do São Paulo aumentou e aumentou bastante, tá? É logicamente que o São Paulo tem agora esse plano de reestruturação financeira. Inclusive, a gente vai ouvir aqui a fala do Júlio Casares e a gente vai poder falar um pouquinho disso. Por que, que a dívida aumenta tanto do São Paulo? Inclusive, o faturamento do ano passado, né? Que foi recorde, e esse ano que deve ser maior, superar o do ano passado, mas a dívida continua aumentando, galera. Coisa que um torcedor comum como eu, como você aí, né, a maioria, pelo menos, não entende o que acontece. E, logicamente, a gente vai falar disso aqui nesse vídeo e muito mais aqui depois da vinheta. Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil com o tricolor. São Paulo, orgulho do Brasil, e a gente tem orgulho demais do nosso tricolor querido, mais querido do mundo. Galera, para a gente começar esse vídeo aqui, bater esse papo e trazer informação e opinião, vou colocar esse áudio aqui do Casares, que inclusive ele falou lá com o André Hernan, com o PVC, com a galera ali, né, do UOL, e aí a gente vai discutir. Inclusive, você pode deixar aí o que acha do áudio do Casares, se você concorda, discorda, e depois a gente tem aqui outras informações para a gente debater aqui também. Opa, pera lá, cadê o áudio? Pera lá, vou colocar o áudio aqui, galera. Falhou aqui, pera aí. Ô, Casares, falha não. Com algumas Agora instituições sim. que eles vão vencendo, então você tem cláusula de multa, de quitação, então nós temos que analisar contrato a contrato, mas nós vamos eliminando e vamos diminuindo esse fluxo de operação financeira. Com isso você vai diminuindo gradativamente os juros. Não é algo que você vai resolver de um dia para a noite. É um projeto que para 5 anos, ou portanto São Paulo, para o centenário 2030, o São Paulo estará recuperado nas suas finanças e seguindo do jeito que está sendo agora administrado, ele começa a ter um horizonte maior. Mesmo assim, nós não vamos deixar de investir no clube como um todo e na área de futebol para que o torne cada vez mais competitivo. Eu sempre brinco que os pilares desse segundo mandato é a questão financeira, é a questão do estádio, da sua modernização e também de um investimento maior na base, que é ali que tem a recuperação dos nossos investimentos. Nós temos contratos com algumas instituições que eles vão vencendo, então você tem cláusula de multa, de quitação, então nós temos que analisar contrato a contrato, mas nós vamos ver. Aí, ele já tinha falado e voltou aqui. O que me pega nessa fala do Casares, galera, é que ele fala, eu sempre brinco, né, que a gente vai conseguir nesse segundo mandato, reestruturar, pagar, ou seja, tá brincando, não é verdade? Tá, achei meio estranho essa fala, esse negócio de eu sempre brinco. Acho que o negócio tem que ser o seguinte, eu sempre falo e cravo que São Paulo vai conseguir. Vamos mudar um pouco esse discurso aí, né, Casares? O Casares, que na minha opinião, é um presidente muito político, tá, galera? Logicamente não entra em conflito com ninguém, inclusive uma pessoa uma vez me confidenciou que lá dentro do São Paulo, lógico, ninguém gosta de todo mundo 100%, né, ambiente de trabalho, né, tem aquelas pessoas que a gente gosta, se dá bem, né, tem as pessoas que a gente não se dá bem, isso faz parte. Inclusive o Casares é muito político com todo mundo, inclusive dentro do São Paulo e fora do São Paulo, também a gente percebe nas declarações, galera. Agora me chama a atenção, galera, essa fala dele, deixa aí nos comentários, inclusive, peço para você, vou pedir agora para não esquecer, né? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo, deixa aquele likezão, quando você deixa o like ajuda demais aqui, e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Big Tricolor. Valeu? Falta pouco aí, galera, pouco para a gente bater os 16 mil inscritos e essa meta a gente vai conseguir graças a vocês mais uma vez. Pois bem, sem perder tempo, sem enrolação. Galera, essa questão do Casares, e aí tem uma coisa que me incomoda, de verdade mesmo, né? Eu não posso ficar me iludindo somente que até 2030 o São Paulo vai pagar tudo, ok? A promessa já foi quando entrou, né? Que o São Paulo teria austeridade, que o São Paulo teriam reuniões ali a cada 2, 3 meses, se eu não me engano, acho que era isso, né? Reuniões trimestrais para mostrar o balanço, o que gastou, o que ganhou, coisa que nunca aconteceu. Então, para mim, promessa não cumprida. Isso é fala de político que não cumpre promessa, tá? O que acontece, galera?
E caramba. Aí o São Paulo, ele. E aí o São Paulo, não, o Casares, né? Ele entra nesse segundo mandato dele, galera. Você vê que já com uma fala diferente. Quer dizer, o primeiro mandato era o mandato para o São Paulo tentar equilibrar, aumentar ao longo, né, a dívida, prolongar a dívida. Quer dizer, vai prolongando a dívida. Eu entendo assim. Você vai prolongando, mas vai ficar para outro para pagar também. A dívida não está sendo paga. E quando o Casares fala que a ideia é o São Paulo, logicamente, prolongar para respirar mais, porque tem muita dívida que vence aí dentro de um ano, né? São dívidas gigantescas, mais de 60% das dívidas do São Paulo são dívidas que o São Paulo tem que pagar dentro de um ano, realmente, a curto prazo. Então, isso é um problema. Realmente, o clube não vai conseguindo fluxo de caixa. Galera, só que tem algumas coisas que não encaixam São Paulo. E por que a gente levanta isso? Porque, logicamente, que não tem ali transparência, né? Vamos ser sinceros aqui. Ó, ano passado, o São Paulo arrecadou 669 milhões. 669 milhões, recorde na sua história. O São Paulo nunca tinha arrecadado tanto. Só que, em contrapartida, o São Paulo gastou mais do que arrecadou. O São Paulo termina com déficit. Esse ano, por exemplo, a dívida já ultrapassa os 700 milhões, que o próprio Casares falou. Ou seja, o São Paulo vai arrecadar mais esse ano, a tendência é que o São Paulo arrecade mais do que ali 700 milhões. Tem gente que indica, que fala que o São Paulo vai arrecadar até 1 bilhão. Pensa bem, se o São Paulo, vamos lá, vai, São Paulo arrecada 900 milhões de reais. E aí você olha lá, mas o São Paulo gastou 1 bilhão. Ué, então não vai adiantar nada. Cada ano que passa o São Paulo arrecada mais e ele tem mais gasto, né? Algo que precisa ser, sim, explicado. Inclusive, eu até torço que não pelo Júlio Casares, mas sim por um especialista, uma auditoria externa, quem sabe, alguém do mercado financeiro que muitas vezes até explica, e a gente tem por aí, inclusive a gente pode até fazer uma live e trazer detalhes desses gastos, né, das arrecadações, que eu acho legal. Inclusive, tem aí pessoas aí que sempre estão aí expondo, né? Há quem diga também que a dívida já ultrapassa os 800 milhões de reais. Oficialmente, eu fico com a palavra do Júlio Casares, que diz que é pouco mais aí de 700 milhões, porque ele é o presidente, então eu vou acreditar no que ele está falando. Logicamente que quando surgir os números, né, lá no próximo ano, o balanço financeiro vai mostrar uma dívida reduzida ou uma dívida ali, de repente, aumentada até. Tudo indica que vai aumentar, galera. Esse é o ponto. E aí, quando o Casares diz que agora a gente tem esse plano de reestruturação financeira e que o São Paulo, logicamente, não vai fazer loucuras, o São Paulo promete austeridade, que o São Paulo vai continuar investindo no futebol e no clube também. Ele fala no clube e no futebol, ou seja, então não vai investir só no futebol. O São Paulo precisa olhar como o São Paulo todo. Ok, até porque o nosso clube social não é separado do nosso futebol. E aí, galera, é que vem a pergunta: será mesmo que o São Paulo então vai conseguir diminuir essa dívida? A gente está indo para o 4º ano de Júlio Casares no São Paulo. 4º ano de Júlio Casares no São Paulo. E a dívida está aumentando, a dívida aumenta a cada ano. E aí, a cada ano, São Paulo sobe sua receita. Então, sim, é urgente um plano financeiro de reestruturação para o São Paulo. E para o presidente que gastar mais do que arrecada, ele tem que ser penalizado, ele tem que perder o cargo, ele tem que sofrer um impeachment. Não pode gastar Riviera assim sem a gente saber o que acontece. E quando eu digo a gente, o torcedor de São Paulo não adianta cobrar, quer dizer, a gente cobra, adianta sim, porque muitas coisas chegam neles. Mas eles não estão nem aí para o torcedor, sabe? Eles não estão nem aí para o torcedor. O que acontece, não adianta um ou meia dúzia falar. O que tem que acontecer é a comoção pública do torcedor são paulino. Aí chega neles. Me preocupa, galera, de verdade, essa coisa da dívida do São Paulo. Porque a gente está com uma dívida aí de mais de 700 milhões, não consegue contratar nenhum lateral esquerdo, não consegue contratar, não consegue pagar 2 milhões de euros em jogador nenhum à vista. É preocupante. Então, sim, o São Paulo tem que ter esse plano financeiro. O São Paulo, acho que tem que ter mais transparência, sim. Eu sei que tem muito torcedor que é contra. Mas ele tem que dar explicação para ninguém. Pô, não tem que dar explicação para o torcedor, então o torcedor que se lasca só tem que gastar, só comprar camisa, só ir no estádio, só comprar produtos, e não tem nada de dar uma justificativa,
ter uma transparência com o torcedor, não é obrigação deles darem transparência para o torcedor, é compromisso, meu amigo. Compromisso você não precisa ficar cobrando, você vai lá e faz, né? Então veja o seguinte dessa gestão aí, tá ok. Como eu falo, eu prefiro ter um ponto crítico, elogiar e criticar faz parte do dia a dia. Mas eu acho que falar, o Casares não presta. Não, eu prefiro ver o final da gestão dele. Qual é o legado que ele vai deixar? Diminuiu a dívida, quitou as dívidas, como ele fala que em 2030 o São Paulo vai estar recuperado financeiro. Eu pergunto para você, você acredita? Financeiramente, galera, você acredita que em 2030 o São Paulo estará recuperado financeiramente? Então, é isso que a diretoria está dizendo. Isso é uma promessa da diretoria. O Casares fala isso sempre, que em 2030 o São Paulo sim, o São Paulo vai estar voando, o São Paulo não vai ter dívida aí. Dívida tem, porque todo clube tem dívida. Mas o São Paulo vai competir com os grandes, até porque o São Paulo é gigante. Então são eles que têm que competir com a gente. O São Paulo não tem que mendigar, no mercado da bola para contratar um volante, um lateral, um zagueiro, um goleiro, um atacante. Não. O São Paulo tem que ser referência como sempre foi. Então, o que acontece? A gente dá, sim, o nosso voto de confiança aí para essa diretoria. Eu espero, sim, que o Casares realmente, né, cumpra aí, né, essas promessas de campanha, né, galera? E eu fico triste, chateado, por exemplo, que isso aí, tá bom, galera? Eu tenho para mim que, por exemplo, seria um golpe no estatuto, que eles tentaram fazer aí recentemente, sim, né? Você está no poder e tentar mudar o estatuto, você tenta mudar ali a forma de governo enquanto você está no poder. Isso não pode ser feito, isso é tratado politicamente como golpe. Então, naquele momento, né? Quando eles estavam fechando com o Paulo Fernandes, fechando lá com o menino do Atlético Mineiro, lá, esqueci, o zagueiro do Atlético, né? Tava encaminhado, aquele barulho, aquela novela toda com o Alexandre, aquela novela toda lá com o Thiago Mendes. Aí não deu certo, né? Não foi aprovadas todas aquelas mudanças. Pronto, esfriou tudo, ninguém vê mais, acabou, tá falido, não tem dinheiro, São Paulo quebrado, São Paulo tem que ter os pés no chão, mas antes tinha condições de trazer todo mundo. Quando não foram aprovadas aquelas mudanças no estatuto, aí beleza, já não tinha mais condições de trazer ninguém, tem que ter os pés no chão. Então a gente tem que ter esse entendimento também. Assim, a gente precisa, logicamente, avaliar, eu acho que dar respaldo, né? Acreditar que é impossível, mas com os pezinhos no chão também, e de olho na diretoria. Falar de olho na diretoria, olha só, São Paulo vive sempre sem dinheiro, galera. Vocês sabem que tem dinheiro para nada. Mas é aquilo que eu falo, a cada ano agora está aumentando as receitas do São Paulo, a receita está aumentando, e vai aumentar. Esse ano vai ultrapassar a receita do ano passado, que foi 669 milhões, eu acredito que deve passar aí, chegar nos 800 milhões, ainda mais São Paulo, se avançar mais ainda em Copa do Brasil e Libertadores. O São Paulo tem tudo para esse feito, além dos acordos de cota de TV, aumento dos patrocínios. Nossa, o que não entrou ano passado, ali no balanço do São Paulo, vai entrar esse ano, então São Paulo vai aumentar muito seu faturamento. Só que aí também a gente vai ver que vai subir os gastos do São Paulo. E aí você pergunta, para onde vai esse dinheiro? E aí eu espero que esse dinheiro esteja pagando as dívidas do clube, para que ano que vem a gente diminua um pouco essa dívida aí, já que o Casares falou que agora é diminuição de dívida, não é verdade? Então vamos ver se realmente é importante a gente acompanhar isso também. E aí é o seguinte, né? Falando de mais grana, é mais grana para o São Paulo. Confirmado, o Elinho, né? Indo lá para o Toluca do México, o São Paulo vai ficar com 37 milhões, não, 32 milhões e 700 mil reais, valor corrigido, galera. 32 milhões e 700 mil reais, acabei de ver aqui, o Elinho, quase 33 milhões de reais para o São Paulo Futebol Clube, hein, galera? O São Paulo aí praticamente quase metade do que o Bragantino tá ganhando, né? O São Paulo conseguiu aí um baita valor. Tá aí, ó. O São Paulo tá chegando em vendas a quase 130 milhões, precisa chegar aos 170, e ainda tem a janela, né, do final do ano. Agora não sei se as vendas do final do ano se concretizar até dezembro, se entra para esse ano, para o próximo balanço, né, para esse ano, ou só conta para o ano que vem. Eu acho que depende muito da transação, né, de quando vai ser feita. Eu acho que eles conseguem, sabe por quê? Quando vendeu o Beraldo ano passado, eles conseguiram jogar o dinheiro do Beraldo para o balanço de 2023, né?
Então tem essa manobra. Então o que São Paulo vender em dezembro também, que podem sair alguns jogadores, vai ser contado para o balanço de 2024, né? Então São Paulo deve conseguir aí valores até melhores aí. Tomara, né, galera, que a gente consiga sair dessa situação financeira. A gente tá vendo os rivais aí. Olha o Corinthians aí, cara. Eu fico olhando um time quebrado, o Corinthians, tem dinheiro para dar, mas os caras estão falando que tá com crédito. O Corinthians tá fechando até com crédito aí, até o momento no ano, sobrando grana no Corinthians, contratando jogador para pagar 3 milhões, outro 1,5 milhão, 2 milhões, né? E detalhe, tem gente que fala, mas o time do Corinthians é muito ruim. Cara, um comentário, esse time do Corinthians, galera, tá sendo preparado para 2025, tá? Esse time do Corinthians aí. Se a gente bobear, se a gente vacilar, 2025 é perigoso os caras terem um time melhor do que o nosso. Tomara que não, que a gente consiga competir com eles aí, mas tomara que a gente não veja em 2025 uma final de Paulista entre Corinthians e Palmeiras, que se isso acontecer, no meu ver, vai ser humilhante até para o São Paulo, para quem está num caminho aí de reestruturação e vendo um time à beira da falência, mas contratando, você não sabe de onde vem o dinheiro, e o São Paulo que não contrata e a dívida sempre subindo e o deles dizendo que está baixando. Mas a gente sabe, né, como que são as coisas aí, enfim, mas a gente tem que cuidar da nossa casa, não é verdade, galera? Então por isso que a gente está tão preocupado com o nosso São Paulo Futebol Clube. Mas eu continuo perguntando, né, para onde vai tanta grana no São Paulo que não se paga? Ah, tem juros, muitos juros com bancos? Tem, muitos juros com banco. Inclusive, o Elinho, que é agenciado pelo Bertolucci, o Bertolucci também lá do Morato, o Bertolucci lá do Neverton, juntando essas vendas aí, São Paulo, já é de se quitar a dívida com o Bertolucci. Se pagou com o Neverton, se pagou com o Morato, e agora mais uma parcela aí do Elinho paga o Bertolucci. Então, é uma coisa até boa que no próximo balanço a gente não vai ver o São Paulo devendo o Giuliano Bertolucci, se é que realmente que São Paulo está pagando. Enfim, né? Esperanças de um novo mundo, de um novo São Paulo aí, esperanças do São Paulo do Júlio Casares, que segundo ele, então, São Paulo até 2030 vai conseguir, né, sair dessa crise financeira e o São Paulo volta a brigar, né, por grandes coisas, né, galera? Volta a fazer grandes contratações. Estaremos aqui sempre acompanhando. Valeu? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha o vídeo. Tamo junto sempre. Vamos, São Paulo. Forte abraço, galera. A paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o